Havendo um legal, declaro aberta esta sessão solene do TRE-RN deste 25 de maio de 2018 para a posse dos excelentíssimos senhores Dr. Juiz José Dantas de Paiva como membro efetivo desta Corte e Dr. Geraldo Antônio da Mota como substituto. Convido o excelentíssimo senhor José Dantas de Paiva para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como membro efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo para o qual fui nomeado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse prestado pelo excelentíssimo senhor José Dantas de Paiva como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2018, às 9h10, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presentes o excelentíssimo senhor desembargador Dilermando Mota Pereira, presidente, demais juízes em número legal e a procuradora regional eleitoral. Reunidos em sessão solene, compareceu o excelentíssimo senhor juiz José Dantas de Paiva, indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na sessão plenária do dia 16 de maio do ano em curso, para o cargo de juiz efetivo deste tribunal durante o biênio 2018-2020, tendo prestado o compromisso de, bem e fielmente, desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleito, compromisso que lhe foi deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Para constar, eu, Andréa Carla Guedes Toscano Campos, secretária das sessões, lavrei este termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Sua Excelência, Dr. José Dantas, e convido a senhora Dineuza Gomes Guedes de Paiva, esposa do juiz José Dantas de Paiva, para vestir a toga no empossado. Convido o Dr. José Dantas para tomar assento na bancada. Em continuidade, convido o Dr. Juiz José Geraldo Antônio da Mota para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como membro suplente da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prometo desempenhar, bem e fielmente, os deveres do cargo para o qual fui nomeado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Senhora secretária, professora da leitura.
termo de compromisso e posse prestado pelo excelentíssimo senhor Geraldo Antônio da Mota como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2018, às 9h14, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presentes o excelentíssimo senhor desembargador Dilermando Mota Pereira, presidente, demais juízes em número legal e a procuradora regional eleitoral, reunidos em sessão solene, compareceu o excelentíssimo senhor juiz Geraldo Antônio da Mota, indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na sessão plenária do dia 16 de maio do ano em curso, para o cargo de juiz suplente do excelentíssimo senhor juiz José Dantas de Paiva, durante o biênio 2018-2020, tendo prestado o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleito, compromisso que lhe foi deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Para constar, eu, Andréa Carla Guedes Toscano Campos, secretária das sessões, lavrei este termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Declaro empossado. Parabéns. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz André Luiz de Medeiros Pereira, membro desta corte, para, em nome da corte, saudar o empossado doutor José Dantas de Paiva. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a confiança em que me foi depositada por esta corte, especial presidência, para fazer a saudação do doutor José Dantas. Não tenho o dom da oratória, mas procurarei desempenhar bem o meu papel. No caso do doutor José Dantas, dizer que ele dispensa a apresentação não é clichê ou lugar comum, é pura constatação. Tudo isso em decorrência do trabalho que desempenha na Vara da Infância e Juventude de Natal desde novembro de 1994. Não é pouco tempo, é quase uma vida inteira. Dr. José Dantas de Paiva, natalense, filho de Moisés Dantas de Paiva, em memória, e Maria Alves de Paiva. Casado com Edneuza há 38 anos. Constituíram uma família de 3 filhos, José Dantas de Paiva Júnior, Maria Carolina Gomes de Paiva, Camila Gomes de Paiva. Completam a família os genros Wellington, Fábio, Anora e Onara. Apesar de tão jovem, como ele sempre proclama, Dr. José Dantas de Paiva já é avô de Rafael. Seu trabalho sempre foi além dos gabinetes, além dos muros. Sua dedicação e empenho em se preparar para a tarefa foi muito além de fronteiras, não só estaduais, mas também internacionais. É graduado em Direito pelo FRN e, nesta mesma instituição, fez pós-graduação em Direito e Cidadania e ainda em Direito da Criança e do Adolescente. É mestre e doutorando na área de Sociedade Democrática, Estado e Direito pela Universidade do País Basco, na Espanha. Além de ser um destacado juiz, também é um grande professor, muito querido e estimado por seus alunos, sendo professor da UFRN, da UNP e da Escola de Magistratura, onde também foi meu professor. Professor da graduação de Infância e de Adolescência, Dr. José Dantas também lecionou Direito Eleitoral e certamente trará lições para esta casa e contribuirá para o aprimoramento dos debates. Atuou ainda como professor de curso de especialização e aperfeiçoamento. Antes do ingresso na magistratura estadual, ocupou diversos cargos na carreira jurídica, como assessor jurídico da FEBEM, promotor de justiça substituto, todos nesse estado do Rio Grande do Norte. É juiz de carreira desde 1988, apesar da pouca idade, como ele sempre diz, quando ingressou nos quadros do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Foi titular da comarca de Florânia e juiz da comarca de Santa Cruz. Assumiu a Vara de Infância e Juventude, como já dito, em novembro de 1994,
onde atua até os dias de hoje. Podemos dizer que seu trabalho destacado naquela vara faz com que todo natalense se identifique rapidamente como o juiz de menores, como se costumava intitular na lei anterior ao titular da vara de infância e juventude. Na condição de magistrado, nesta longa jornada, ocupou destacados cargos, tais como membro da Comissão Estadual da Adoção Internacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Juízes e Defensores Públicos da Infância e Juventude. Foi coordenador do Juizado Especial Civil e Criminal de Natal, de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, onde tive a honra de ser o seu coordenado naquele juizado. E pude conhecer mais perto, além do grande profissional já conhecido, já afamado, a grande figura humana que é o Dr. José Dantas Paiva. Ocupou o cargo de vice-coordenador do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, FONAJUDE, integrou o projeto Justiça ao Jovem do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ainda foi vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Atualmente exerce a coordenação estadual da infância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Zé Dantas Paiva é um homem de fé, acima de tudo, um humanista por convicção, religioso e dedicado à família, um eterno defensor dos necessitados, dos hipossuficientes, especialmente as crianças e adolescentes. Um nome que, sem dúvida, irá contribuir muito nesta corte. Desejo a Vossa Excelência muito sucesso nesta casa. E, em nome de todos, apresento as boas-vindas. Muito obrigado. Concedo a palavra, excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cibele Benevides, para, em nome do Ministério Público Eleitoral, saudar o empossado. Senhor presidente, senhores juízes, advogados, servidores, todos aqui presentes, doutor José Dantas, o Ministério Público Federal festeja a sua vinda. Sei que será difícil ocupar a cadeira que foi ocupada por doutora Berenice, muito querida por todos, mas o bem-querer ao senhor existe e é prévio, como o doutor André disse. Todos comemoram a sua vinda. Todos comentam que juiz sério, que juiz correto, é um grande nome para o TRE, e assim se posiciona o Ministério Público Federal, com muita alegria de poder contar com não só o conhecimento, que é muito, sua experiência como julgador, o senso de justiça, mas a humanidade, como o senhor revela em tantos anos de carreira, um olhar humano para todas as causas que passam por sua mão. Então, aqui, o cidadão potiguar precisa desse olhar, que as eleições se revelam difíceis, não será um ano fácil, o direito eleitoral é um direito muito peculiar, e estamos precisando desse bom senso nesse momento. Sua vinda aqui é muito festejada e desejo que o senhor continue aqui com esse trabalho, o maravilhoso trabalho que tem exercido em tantos anos de carreira, tanto como juiz como enquanto acadêmico. Então, boas-vindas, conte sempre com o Ministério Público e dê o seu show aqui. Não sei se a OAB pretende se pronunciar. Estou vendo ali o doutor Nilo Ferreira, ex-juiz integrante desta corte, que falará em nome da OAB, certamente. Bom dia a todos, senhor presidente, membros desta corte. Doutora Cibele, eu esperava uma introdução musical, assim como ontem, mas farei agora. Vou citar Belchior, o novo sempre vem. Mas doutor Dilermando manteve também a tradição. Quando membro desta corte, sempre fiquei na posição do doutor André. Ou seja, sempre era o escolhido para recepcionar os novos membros. E hoje não é diferente da alegria que os advogados do Rio Grande do Norte sentem com a chegada a esta corte do doutor José Dantas de Paiva. Digo, como já frisado pelo orador oficial, um homem de família
e da família. A sua fé é externada e complementada pelos amplos conhecimentos que tem. Portanto, só para finalizar, doutor José Dantas de Paiva, os advogados do Rio Grande do Norte, repito, confia e reafirma a admiração por Vossa Excelência. Satisfeito. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o juiz José Dantas de Paiva, recém-possado. Excelentíssimo senhor Dilermando Mota, digníssimo presidente desta corte, doutora Cibele, procuradora regional eleitoral, aqui eu agradeço as palavras, demais membros, doutor André, que me saudou, doutor Gustavo, desembargador Ibanez, doutor Glauber, Vladimir, que compõe esta corte, doutora Andréa, e algumas pessoas, colegas e amigos presentes. Eu pensei em nominá-los quase todos, mas alguns eu posso citar nomes e os outros não ficarão preocupados com a citação, né, Nilo? Fomos colegas da universidade, inclusive do curso de Direito da UNP, depois da FARN, mas tem alguns colegas aqui que são antigos de convivência e de amizade, como o Arthur Mesquita Neto, que está ali atrás, foi colega da universidade, junto com o desembargador Ibanez, nós estudamos juntos. Além dos parentes, Otto, Celuca, Simone, Ionara, Nora, Júnior, filho, Paizinho, que conosco começamos o encontro de casais com Cristo lá em Candelária. E tem tantos outros aqui presentes. Não vou citá-los porque vou terminar esquecendo alguns e alguém pode questionar. Mas uma das características da minha pessoa e personalidade foi citada aqui tanto por doutor André, quanto pelos demais colegas, inclusive pelo representante da OAB, doutor Nilo, quando se referiu à minha pessoa. E são características inalienáveis que você não pode fugir delas. E eu pensei ontem à noite, conversando com o doutor André, quando ligou para mim pedindo alguns dados, nós somos amigos de longas datas, em fazer um discurso preparado. Eu comecei a organizar o discurso desde a entrada, desde o meu sonho de ser juiz até agora. Mas, modéstia à parte, iria tomar talvez toda a noite e eu chegasse aqui hoje cansado. E eu decidi falar espontaneamente, porque é uma grande preocupação de quem trabalha na área de advogados, promotores ou colegas, ou a própria sociedade em si, quem é a pessoa desse juiz que está chegando agora a uma corte eleitoral, que deverá julgar os processos que envolvem grandes litígios, ou litígios que mexem com toda a sociedade, com pessoas, com políticos, com partidos políticos, mexem, enfim, com a sociedade como um todo. E o que dizer? E eu decidi me apresentar, como o doutor André já fez a apresentação inicial, eu decidi dizer quem eu sou. E, de fato, eu sou essa pessoa que foi relatada até agora como alguém preocupado ou que vive várias dimensões da vida. E eu digo isso, às vezes, em palestras que eu dou, na própria igreja onde eu participo, onde eu sou integrante de uma pastoral, inclusive de uma pastoral familiar, e já há um certo tempo, desde quando eu me entendi de gente consciente como cidadão e como pessoa e como cristão, que eu deveria ter alguns nortes para a minha vida. O que é que eu quero ser, o que devo ser, como devo agir durante toda a minha vida pessoal, profissional, familiar. O que é que eu devo ser? Eu devo ter como base, como alicerce, o quê? E eu decidi, eu costumo dizer isso nas minhas palestras, às vezes a Edneuza que está aqui olha para mim e diz, você já disse isso outras vezes, eu digo, disse e vou continuar dizendo, mas eu tenho um alicerce construído que vai fazendo com que eu me conduza socialmente, profissionalmente e como membro de uma família. E eu dividi a minha vida em 3 dimensões, desembargador. A primeira dimensão é a dimensão espiritual. É aquela dimensão que me deixa sempre bem perto de Deus,
que de vez em quando nós nos afastamos, né? Nós caminhamos, nós nos preocupamos com outros fatos da vida e de repente você se afasta. Mas a dimensão é tão forte na minha vida, a dimensão espiritual, que ela faz com que eu volte e diga, olha, você não pode se afastar de Deus. Deus não se afasta de ninguém, você é que se afasta dele. E com essa concepção e com essa consciência cristã, eu retorno. E cada vez que eu me afasto e volto, eu me fortaleço cada vez mais. Então, essa dimensão espiritual me dá sustento para que eu continue lutando, me dá motivação para dizer que a vida tem sentido e que merece ser bem vivida. E de uma forma tranquila, e eu costumo até colocar nas mensagens sociais que eu tenho, em paz. Eu quero viver em paz. E o tempo faz com que você, dentro dessa dimensão mais espiritual que material, se desapegar de fatos sociais, de vaidades humanas, do apego ao material, faz com que você fique mais livre na hora que você começa a se fortalecer nessa dimensão espiritual, você vai se livrando de alguns apegos que você tem que trazem vaidade e que lhe prendem a alguma coisa. Então essa dimensão para mim é fundamental, a dimensão espiritual, ela que me conduz desde o início da vida e deverá me conduzir durante esses trabalhos agora como membro da corte e durante toda a minha vida, até o fim, até quando Deus decidir me levar. Então essa é uma dimensão fundamental. A outra dimensão que sustenta a minha vida e que também é alicerce é a dimensão da família. E isso eu defendo, eu vivo e defendo, promovo, discuto e vou até o fim com palestras fundamentando a necessidade de se viver em família, de se ter uma família, ou como pai, ou como filho, ou como irmão, de forma que você faça e se integre a uma família, porque a experiência profissional e pessoal tem mostrado que aquilo que sempre as pessoas dizem por aí, que é o porto seguro, nunca ninguém vai mexer ou destruir ou fragilizar a família. Há altos e baixos, criam-se novos conceitos, novos arranjos, mas o tema central é família, porque é uma das estruturas que o ser humano tem, que a pessoa tem para sobreviver e se motivar e continuar valorizando a vida pessoal. Então a família é fundamental. E a terceira dimensão é a dimensão do trabalho. É aquela dimensão também que fortalece a minha vida, que traz orientações norte e dizer que é um dos valores humanos que nós temos inalienáveis. Ter um trabalho, desenvolver esse trabalho com dignidade, aprender a gostar do trabalho, ser responsável por ele e continuar trabalhando. Então, a dimensão do trabalho é essa que me fez juiz, que era um sonho da adolescência, pela convivência com alguns colegas juízes, amigos do meu pai, que me fez ser juiz e que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Como juiz da infância e juventude, algumas pessoas olham para mim e dizem, não, você é juiz eleitoral? Eu digo, sou. Rapaz, não parece, você é a cara da infância e juventude. E eu costumo dizer, e agora serei também, pelos próximos 2 anos, a cara da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte também. Então, essa missão e essa dimensão do trabalho faz com que você cresça, desenvolva, você continue encontrando motivações, renovações, reordenamentos, redimensionando a sua vida profissional, de forma tal que ela se mistura de tal forma com a sua vida, que você se olha no espelho e diz, eu sou juiz, missionário, agente pastoral, agente social, de movimentos sociais ou não. Mas dá um sentido tão importante à sua vida que você pergunta, se você não fosse juiz, você seria o quê? Eu digo, juiz de novo. Eu não sei viver sem essa função. Às vezes o tempo se aproxima e você diz, olha, você está perto de aposentar, por que você não se aposenta? Eu digo, olha, eu tenho tanta motivação na minha vida, eu tenho tantos projetos de vida, eu sonho tanto que eu não saberia viver hoje sem ser juiz, por exemplo. Eu tenho consciência e me preparo para isso e vai chegar o momento. E eu estarei preparado para esse segundo momento. Mas a minha atividade como juiz é tão importante, que faz parte da minha vida e dá sentido à vida. Então são 3 dimensões que eu vivencio hoje, desembargador, que são alicerces, é um alicerce único que foi construído,
que eu acho muito difícil alguém demovê-lo, destruir esse alicerce que foi construído na minha vida espiritual, profissional, familiar e pessoal. É muito difícil. E digo isso com a tranquilidade de dizer que o meu comportamento também como julgador desta corte será esse, né, em cima dessas dimensões. Né. Eu terei pensamentos próprios, naturalmente, não farei aqui uma análise da legislação, mas terei pensamentos próprios, naturalmente acompanhando os precedentes, acompanhando as decisões dos tribunais superiores, mas a liberdade que você adquire com o passar do tempo, com a experiência, faz com que você se sinta à vontade. E é como eu estou aqui, me sentindo à vontade como jogador. E é isso que eu espero e que Deus vai me ajudar. E dentro dessas 3 dimensões que eu citei, primeiro a Deus, eu agradeço a Ele. A segunda dimensão da família, agradeço à família também por estar aqui, meus filhos, Camila, Júnior, Ionara, Carol, que está gestante, não pôde vir, Fábio, o genro, que é juiz no Acre, também está torcendo por mim lá, o genro Welles, que é médico, está agora no hospital. Mas é em cima dessas dimensões que eu quero trabalhar, quero agradecer a Deus, à família e agradecer também aos colegas. Eu tenho que agradecer também aqui ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que nos confiou essa missão, e agradecer às suas excelências, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Dilermando, desembargador Ibanez, pela indicação. Foi indicação unânime e isso nos honra muito. E é com essa honraria que eu quero desenvolver as minhas atividades. E pedir aos senhores paciência, que também nós erramos e estamos aqui também para aprender. Muito obrigado. Como se percebe, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte hoje se enriquece muito mais. Chega a pessoa, porque antes do magistrado subsiste a pessoa, José Dantas. Homem de família, homem de fé, como ele disse, foi aqui ressaltado, e não tem como falecer um projeto de vida que tem como alicerce Deus, a família e o trabalho. Na verdade, quem conhece o Dr. José Dantas sabe que ele é um mensageiro de Deus, um missionário a serviço do reino, trabalhando na justiça. Eu costumo dizer, a partir de minha experiência pessoal também, que Deus cria pretextos. Deus não precisa de advogado, não precisa de juiz, porque Ele é a essência de todas as coisas. Ele é o eu sou. Ele é o tudo. Pode não ser o tudo para alguém, mas Ele é o eu sou. Ele é mais que o alfa e o ômega, porque o alfa e o ômega é o princípio e o fim, e Ele não tem começo nem tem fim. Ele é o eu sou. Ele existe desde sempre, mas não é esse Deus que se propaga por aí afora, que infelizmente, a partir de uma liberdade religiosa que nós temos no Brasil, eu digo infelizmente não a liberdade religiosa, mas fazendo uso da liberdade religiosa, me permita a expressão popular que vou usar agora, a religiosidade no Brasil virou o samba do crioulo doido. Em cada esquina tem uma igreja e cada igreja tem um dono. Mas, na verdade, o Deus único e verdadeiro, não aquele que promete riqueza, não é? Que diz, nas palavras de algumas pessoas, que eu não tinha nada, agora tenho casa, carro, etc. Esse eu não conheço, nem quero conhecer. Eu conheço aquele que nasceu, a despeito de todo poderoso, veio até nós, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples, sofreu dores, e foi Deus e foi homem, 100% Deus e 100% homem. Nesse eu creio. A esse me submeto. Então, é muito importante, e o TRE do Rio Grande do Norte, na verdade, a saudação a Dr. José Dantas já foi feita pelos membros da Corte, pelo Ministério Público, pela advocacia, mas eu não poderia deixar de dizer, como presidente, ainda presidente, estando presidente, sim, porque todos nós estamos, só ele é. Todos nós estamos. Às vezes a pessoa me pergunta, você é o quê? Eu digo, eu estou.
eu estou desembargador, eu estou presidente do TRE, mas ele é. Ele é o eu sou. Então nós ficamos muito felizes, temos uma identificação muito grande com o doutor Zé Dantas também, como pessoa, como colega, e dispensa acrescentar alguma coisa mais. Mas nós ficamos muito felizes, e o tribunal fica mais enriquecido, o jurisdicionado fica mais enriquecido, e, com certeza, o doutor Zé Dantas somará conosco para proferir decisões mais justas, que é o que se precisa. Seja muito bem-vindo, doutor Zé Dantas, e que você que já é um abençoado, que Deus continue com a sua boa mão sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família e sobre o seu mistério, na sua missão, não apenas de julgador, mas nas várias atividades que Vossa Excelência tem exercido como missão, porque nós sabemos que Vossa Excelência, em toda a atividade que faz, na academia, na magistratura, na pastoral, assim o faz como missionário de Deus aqui na terra. Seja muito bem-vindo e que Deus continue a lhe abençoar. Parabéns. Nós registramos com muita satisfação vários familiares do Dr. Zé Dantas aqui presentes, que já foram nominados por ele, alguns amigos de longas datas, não diríamos amigo de verdade, que é redundância, não é? Dizer amigo de verdade, amizade verdadeira, é uma redundância. Ou é amizade ou não é. Se for amizade, é boa. Se não for boa, não é amizade. É qualquer outra coisa, mas não é amizade. Então, amigos de longas datas. O amigo é leal. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão, não é? E em todo tempo ama o amigo, e na angústia surge o irmão. Palavra do Senhor. Registramos também as presenças dos juízes Sérgio Maia, ex-integrante desta corte, do juiz Cícero Martins, também ex-integrante desta corte, de Sua Excelência Dr. Carlos Santa Rosa de Albuquerque Castim, Procurador-Geral do município de Natal, nesta oportunidade representando o prefeito Álvaro Dias, prefeito da cidade de Natal, de Sua Excelência, colega e amigo, o doutor Antônio Gilberto de Oliveira Jales, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, do Preto Aquino, vereador na cidade de Natal, representando o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa, e de advogados, outras autoridades. Sejam todos muito bem-vindos. E, em nome do Dr. Zé Dantas, queremos dizer que, ao final da sessão, o Dr. Zé Dantas estará oferecendo um coquetel, não é, de receptividade a todos, viu? Então, não se preocupe se a sessão terminar meio-dia, 1h, mas aguardem. Ficaram com medo, né? A nossa sessão hoje provavelmente será breve. Então, ao final da sessão, nós teremos um momento de congraçamento, a oportunidade em que todos teremos a oportunidade de cumprimentar o Dr. Zé Dantas pela sua assunção no cargo de hoje. Então, em continuidade, e agora na ordem jurisdicional, nós vamos para o julgamento do recurso eleitoral 725-73. O Dr. Zé Dantas já começa, viu, com a mão na massa. De Guamaré, 30ª zona eleitoral, Macau, da relatoria do juiz Glauber Alves, onde é recorrente Francisca da Silva Galdino Barbosa, e Podemos, o partido Podemos, recorrido, Podemos também, porque são duas apelações, 2 recursos, e o recorrido também Francisca da Silva Galdino Barbosa, declaração de inelegibilidade, pedido de cassação de diploma, da relatoria do juiz Francisco Glauber, que tem a palavra nesse momento, com sustentação oral pelo doutor Nilo Ferreira. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todos os assistentes, inclusive ao empossado, dou minhas boas-vindas. E adiante, vou sentir falta aqui do lado também do doutor André, sempre muito espirituoso. Mas, enfim, vamos ao trabalho.
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Francisca da Silva Galdino Barbosa, candidata eleita para o cargo de vereadora do município de Guamaré, e pelo Podemos, por seu órgão municipal naquele município, contra a sentença proferida pela juíza da 30ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente o pedido contido em ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira para cassar o diploma da investigada, Francisca da Silva Galdino Barbosa, nos termos do artigo 30A da Lei 9.504/97, ficando em consequência inelegível por 8 anos, a contar da data das eleições, como dispõe o artigo 1º, 1J da LC 6490. Em sentença de folhas, a magistrada de primeiro grau, conquanto tem afastado parte das irregularidades na arrecadação e gasto de recursos na campanha, constatou a existência de omissão de despesas na prestação de contas de Francisca da Silva Galdino Barbosa, destacando que, embora não possam ser completamente quantificadas, já que foram omitidas, não se tratam de despesas irrisórias, já que se referiam a combustíveis, produção de 3 jingles e confecção de 1.000 botões adesivados, isso numa campanha com gastos totais declarados no importe de R$ 13.730,93, certo? R$ 13.730,93. Concluiu pela gravidade dos fatos, tanto o prejuízo à moralidade, transparência e lisura do pleito e a configuração do caixa 2 de campanha, atrai incidência da sanção do artigo 30 da Lei 9.504/97. Em suas razões, Francisca da Silva aduz que a omissão de gasto com combustível não teria gravidade o suficiente para ensejar a procedência do pedido, posto que o veículo cedido for utilizado somente em 3 oportunidades na campanha, num deslocamento médio de 100 km, implicando um gasto total de 8,34 litros de combustível, ou R$ 30 em dinheiro, que corresponde a apenas 0,21% do total de despesas. 2. Com exceção de uma testemunha que se limitou a afirmar que ao menos uma vez tocou uma música de campanha no paredão alugado pela então candidata, não haveria nos autos prova de que a recorrente fora responsável pela produção dos jingles mencionados na inicial, tratando-se de possível material confeccionado por simpatizantes ou eleitores. 3. Não existiriam provas acerca da omissão de 1.000 unidades de botões na prestação de campanhas, na prestação de contas, já que a recorrente desconhece a autoria do referido material, que provavelmente for elaborado por algum simpatizante ou até opositor de sua candidatura. 4. A sentença teria se restringido a afirmar que tais recursos não foram contabilizados na prestação de contas, sem, no entanto, apontar qual a efetiva relevância desses recursos para o desenlace do pleito eleitoral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido. Em seu recurso, Podemos, por seu órgão municipal em Guamaré, sustenta que em relação à arrecadação de recursos de origem não identificada, a sentença estaria baseada em uma simples nota explicativa apócrifa e um recibo de depósito duvidoso, não considerando os extratos bancários carreados aos autos pelo recorrente, que demonstram a arrecadação por depósito sem identificação, a utilização de recursos não identificados para pagamento de despesas e a arrecadação de recursos financeiros ilícitos provenientes de pessoa jurídica. 2. No que se refere à divergência de valores na contratação do paredão de som, já que do contrato celebrado consta a quantia de R$ 7.300 e da nota fiscal emitida a quantia de R$ 7.169,92. A magistrada de primeiro grau teria se apoiado em prova testemunhal que se contradiz com a prova acostada pela agremiação a revelar uma efetiva maquiagem das contas de campanha para encobrir a prática de caixa 2. 3. Acerca da omissão de despesas com a confecção de 10.000 santinhos, a inexistência de prova da distribuição do referido material publicitário na campanha não teria relevância para a solução da controvérsia, como consignado na sentença, posto que existente nos autos documentos que evidenciam material de divulgação de campanha, santinhos, em 2 confecções que não foram devidamente contabilizados. Pleiteio o provimento do recurso para que sejam adicionados à fundamentação da sentença os demais fatos indicados na inicial e nela não acolhidos. Contra razões devidamente ofertadas, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral optou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. É o relatório, senhor presidente. Em discussão do relatório, aprovado. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Mais uma vez, bom dia a todos. E gostaria apenas de alertar, ontem fizemos a estreia nesta tribuna, tive essa honra, mas em termos de curso processual, este processo segue o anterior. Ou seja, o Ministério Público acompanha a nossa fundamentação, em primeira instância. A sentença reconhece, embora que dos 7 itens, ou das 7 irregularidades, comprovadamente e insofismavelmente constam nos autos, das 7, foram acatadas 3.
chegando aqui, a Procuradoria Regional Eleitoral também confirma os fatos que foram apurados como verídicos na primeira instância. Então, senhores, dentre eles, arrecadação de recursos sem identificação de origem, omissão de gasto com combustíveis, divergência de valores na contratação do paredão de som, prova documental, omissão de contratação de jingles e campanha, omissão na confecção de material gráfico em duplicidade, também prova documental, omissão de confecções de boto em duplicidade, reconhecido pelo Ministério Público nas duas instâncias e pela juíza, e subestimação de contrato de serviços jurídicos. Bem, para não ser muito longo e o tempo também é limitado, eu prefiro seguir o curso do rio. Vamos nos adentrar apenas nas 3 irregularidades constatadas pelos 2 ministérios públicos, primeira e segunda instância, e também pela magistrada de primeira instância. Com relação a gastos de combustível, veja o que ocorre. Em primeiro, houve uma negativa da candidata, atual vereadora, de que teria utilizado o veículo na campanha. Teria recebido a doação de um veículo e não teria utilizado tal veículo durante a campanha. Porém, há uma contratação de um paredão de som, o que, pela lógica, requer uma força motora para que possa rebocá-lo. Isso nós provamos nos autos, através de vídeos e fotografia, diversos dias, que esse veículo rebocava o mencionado paredão de som. Portanto, houve gastos com combustíveis, sim. Ora, então, rogata venha, mais na frente, após a instrução processual, que o motorista do veículo confirma tal fato. Nas alegações finais, a parte reconhece que usou o veículo. Porém, disse que a doação foi com o tanque cheio. Aí o Ministério Público, na primeira instância, diz, ora, o contrato diz que os valores ou despesas decorrentes de combustíveis correm por conta da candidata. E mais ainda, reforçando que o doador do veículo não poderia jamais fazer doação de combustível, pois ele não era proprietário e não comercializava com combustíveis. Portanto, uma irregularidade dupla, de acordo com o Ministério Público. E aí vem o que a sentença diz. Diz a doutora juíza em primeira instância. A alegação feita na peça de defesa pela senhora Francisca de que não houve deslocamento do equipamento de som cai por terra durante a instrução e ela acabou de reconhecer. E conclui. Tem razão, mesmo que em parte o investigante. Muito embora não seja possível precisar qual foi o efetivo deslocamento do veículo cedido, nem o combustível e lubrificante realmente necessários, não resta duvidar de que houve omissão da então candidata com relação a tal item. E mais na frente, ao chegar nesta corte, o Ministério Público Regional também foi enfático e diz, ademais, o próprio condutor do automóvel cedido, José Eudes de Melo, ao ser ouvido em audiência, cita as folhas, confirmou ter transitado ao menos em 3 ocasiões, conduzindo o paredão de som locado para a campanha. E no final ela diz, de sorte que tal omissão acabou por comprometer a confiabilidade das contas apresentadas. Esse é o primeiro item, omissão de qualquer gastos com combustível durante uma campanha em um município com uma zona rural vasta como Guamaré. No segundo item, a questão da não contabilização da confecção do material gráfico, especificamente os botões, também reconhecido pelo Ministério Público de primeira instância,
pela juíza em sua sentença e muito bem elaborado pelo Ministério Público Regional, que fez inserir no próprio texto as figuras dos botões, mostrando as divergências, em que um consta tiragem de 3.000 e no outro de 1.000 unidades. Daí, não há como fugir que esses gastos foram omitidos. Não tem como contra-argumentar diante de uma prova tão robusta, inclusive documental e apreciada já por 3 visões, 3 sentir diferentes. Ora, e diz o Ministério Público Regional, assim, dos 3 modelos de botões adesivados, inclusive coloca um ao lado do outro, fazendo comparativo, consta nos autos. Ela diz, assim, dos 3 modelos de botões adesivados apresentados pelo investigante e não impugnados pela defesa quanto à veracidade, como ocorreu com os santinhos, é possível extrair que eles totalizaram a impressão de 4.000 unidades e não de 3.000 unidades, como declarado pela então candidata em sua prestação de contas. E está na nota fiscal apresentada às folhas 32. Havendo, portanto, comprovada a omissão de 1.000 unidades, que custaram, e aqui vem o valor, isso de acordo com a já mencionada nota fiscal, não se sabendo a origem dos valores que custearam tal despesa. E arremata a sentença final com relação aos botões. De fato, que se observa as imagens acima reproduzidas, é possível concluir pela reprodução de 4.000 unidades, conforme demonstrado pela nota fiscal. Nesse contexto, conclui-se favoravelmente a omissão de gastos de campanha da Justiça Eleitoral, comprometendo a transparência e a confiabilidade quanto aos dados informados por ocasião da prestação de contas. E adiciono mais, senhores julgadores, a questão do desequilíbrio, ou seja, com uma quantidade de material gráfico superior aos demais concorrentes, a senhora Francisca larga na frente para divulgar a sua campanha. Digo, quantitativamente. Há uma desproporção e que causa, já que os outros limitaram-se, ou se limitaram a seguir as regras da resolução regente das eleições, então salta na frente, sem dúvida, para o desequilíbrio do pleito, com relação aos demais concorrentes ao Poder Legislativo de Guamaré, na campanha de 2016. Excelente, tem 1 minuto. Pois não. Concluindo, com relação aos jingles, 3 músicas, não foi uma, foram 3 músicas que foram produzidas. E a contra-argumentação de que desconhecia o jingles, alguém fez os jingles, mas os jingles foram tocados no veículo da sua campanha. Isso foi confirmado pelo próprio condutor do veículo. As músicas tocaram desde o início ao final da campanha. Não é só a questão de foi tocada ou não foi tocada, mas os valores da produção desses jingles, repito, 3. Foram 3 músicas de campanha usadas pela vereadora Francisca do Camarão. E aí, o que causa também um desequilíbrio, haja vista que tal despesa não foi contabilizada. Eu queria apenas concluir, pouquíssimos segundos, doutor Dilermando, dizendo o seguinte: eu não quero trazer, doutora Cibele, uma premissa ôntica daquilo que a gente pode afirmar. Diante dos fatos, não tem argumentos. Não é essa a minha intenção. Mas eu gostaria de trazer um outro preceito, de que onde prevalece a força, seja ela física, econômica ou política, o direito fica escanteado.
E eu rogo aos senhores prudência e justiça no presente caso. Satisfeito. Relator, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. No tempo em que parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral brilhante, eu passo a leitura do voto que está disponibilizado para os colegas. Eu traço rápidas linhas sobre a abrangência da captação ou gasto ilícito de recursos em campanha eleitoral, destacando que visam a lisura, a rigidez e a transparência. Sigo destacando, na parte geral, entre os itens 8 e 9 do voto, os precedentes do TSE e deste regional a respeito do entendimento sobre a matéria. Peço licença para não descrever tudo e vou me ater aos fatos. Destaco, inclusive, o entendimento desta Corte acerca do entendimento da gravidade da omissão da utilização de paredões de som em campanha, sem um devido registro nas contas de campanha. Destaco aspectos teóricos que, entre os itens 12 a 19, que terão importância ao final e aos quais remeterei, se necessário for. Peço a atenção da Corte para o item 20 em diante, que trata do caso concreto, e aqui em frente, primeiramente, o recurso interposto pelo Podemos. A insurgência quanto ao afastamento na sentença dos seguintes fatos aduzidos na inicial e repisados no recurso, que, no seu entender, configura o ilícito previsto no artigo 30A da Lei 9.504/97. 1. O recebimento de origens de recurso de origem não identificada, consistente em depósito em dinheiro no valor de R$10.000, a divergência de valores registrados para alocação do paredão de som, e 3. A omissão de despesas na aquisição de 10.000 centimos para a campanha. De acordo com a agremiação, os extratos bancários anexados ao feito demonstrariam o recebimento de depósitos sem identificação do doador, no valor de R$10.000, na conta de campanha da recorrida, com a utilização de parte da quantia depositada para o pagamento de despesa, em contrariedade à legislação eleitoral que veda o recebimento de recursos de origem não identificada. Ao contrário do alegado pelo partido, não se verifica nos autos o recebimento e a utilização de recursos de origem não identificada pela recorrida. Da análise da prestação de contas de campanha da candidata, em apenso, verifica-se a existência de nota explicativa, folha 7, firmada pela prestadora de contas e pelo contador, datada de 31 de outubro de 2016, por meio da qual, ainda no âmbito da análise da movimentação contábil de campanha, restou esclarecida a realização de depósito em dinheiro no valor de R$10.000 na data de 5 de setembro de 2016, nos seguintes termos, da nota explicativa. No item 1, a nota, de fato, reconhece que a arrecadação foi feita em desconformidade com o parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução 23463, tendo em vista que o caixa do banco da agência do doador efetuou o depósito bancário e não transferência eletrônica, como determina o comando legal. Ocorre que a prestadora de contas, e aqui eu estou lendo a nota explicativa, só observou o erro mencionado acima quando já havia contraído despesa gráfica e efetuado o pagamento no valor de R$2.830, conforme consta do extrato na ata de 13 de setembro de 2016. Objetivando sanar o erro mencionado, a prestadora de conta procedeu com o estorno das operações bancárias da seguinte forma. A. Primeiramente solicitou que o prestador de serviço devolvesse o valor pago no importe de R$2.830, conforme extrato na data 16 de nove de 2016, e B. Em seguida, procedeu com a devolução da doação recebida em desconformidade com a legislação, realizando transferência dos R$10.000 para a conta do doador, conforme consta do extrato bancário na data 16 de nove de 2016. Por fim, o doador realizou a arrecadação nos modos prescritos na lei e efetivou a transferência eletrônica de R$10.000 para, em seguida, pagar ao fornecedor que anteriormente havia devolvido o valor de R$2.830 na data de 16 de setembro de 2016, conforme extrato bancário. Pois bem, sigo eu no meu voto. Como se observa, embora a arrecadação tenha iniciado de forma irregular, depósito em conta ao invés de transferência bancária, houve a restituição da quantia depositada ao doador, devidamente identificada, que no caso é Francisco de Freitas Barbosa, esposo da recorrida, isso tudo na forma autorizada pelo artigo 18, parágrafo 3º da Resolução TSE 23463, que rege que as doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional na forma prevista no caput do artigo 26. Ademais, a testemunha João Peixoto Sobrinho, funcionário da Caixa Econômica Federal e gerente-geral da agência de Guamaré, confirmou os fatos narrados na nota explicativa juntada pela candidata na prestação de contas.
Na audiência de instrução, a testemunha apresentou o ofício daquela instituição financeira e o comprovante de depósito realizado na data de 5 de setembro de 2016, que informa como doador o senhor Francisco de Freitas Barbosa, CPF aí registrado nos autos. Segundo, o partido aponta ainda a suposta divergência dos valores registrados para a alocação do paredão de som, destacando que no contrato celebrado consta a quantia de R$ 7.300 e na nota fiscal de folha 30 foram registrado o valor de R$ 7.169,92. Aqui penso igualmente não merecer reparos à sentença atacada. Da análise dos registros contábeis da prestação de contas da campanha e da prova testemunhal colhida em juízo, infere-se ter havido mero erro na grafia do valor assinalado no contrato, como aduzido pela defesa. No extrato de prestação final, de contas final e no extrato bancário, juntados na prestação de contas da campanha a penso, consta como valor da despesa a quantia de R$ 7.169,92, tendo sido este o valor efetivamente transferido pela candidata para o pagamento do gasto eleitoral. Já a testemunha Jussier Vieira de Melo, contratado e responsável pela prestação do serviço de locação do paredão de som, informou em depoimento que o serviço fora pago em uma única prestação, por meio de transferência bancária para sua conta pessoa jurídica da quantia no valor de R$ 7.169,92. Quanto ao valor de R$ 7.300, constante do contrato, esclareceu que se trata de erro. A testemunha afirmou ainda que, embora o valor da diária para aluguel do paredão de som gire em torno de R$ 1.000, quando a alocação ocorre em dias corridas, como no caso 16, há o estabelecimento de um valor fechado. Como consignado na sentença, não é incomum que haja diferença no aluguel por diário por vários dias corridos em contrato fechado, inexistindo prejuízo à credibilidade do depoimento testemunhal com base no referido fato, como pretende a recorrente ao afirmar que, abro aspas, o empresário reduziu o valor agregado de seu produto em mais de 50% e cobrou apenas a cifra de R$ 448,12. Extremo de dúvidas, não há como acreditar que tal afirmação é verdadeira. Da análise do conjunto probatório, percebe-se que os fatos ocorreram na forma esclarecida pela defesa, tratando-se de mero erro na grafia do valor registrado no contrato, que não afetou a rigidez, transparência e lisura da despesa realizada. Mostra-se incabível, portanto, a modificação da sentença nesse ponto, dado o caráter meramente formal dessa impropriedade, incapaz de configurar o ilícito previsto no artigo 30A da Lei 9.504/97. Quanto à suposta omissão de gasto eleitoral na aquisição de 10 mil santinhos para sua candidatura, entendo, também à semelhança da conclusão do juiz de primeiro grau, não existirem provas aptas a demonstrar a contratação da referida despesa pela recorrida durante a campanha eleitoral. Na sentença, o juiz destacou que a análise da nota fiscal permite supor, não consta a confecção de santinhos, e que, de fato, a nota fiscal, a folha 33, trata da confecção de santinhos. Todavia, as medidas divergem dos que foram apresentados pelo investigante, a folha 36. Além disso, a gráfica não foi a mesma. Entretanto, o partido investigado não logrou provar durante a instrução que tal material foi amplamente distribuído na campanha, de modo a demonstrar o benefício ou mesmo a autoria da então candidato. Por outro lado, os sistemas eleitorais não acusaram a aquisição de mais material gráfico pela investigada do que o que fora declarado, como aconteceu, inclusive, com outros candidatos durante o pleito. Logo, diante da negativa da investigada, da divergência de padrão e qualidade dos materiais e da não produção de provas pelo investigante de que aqueles santinhos foram de fato distribuídos pela investigada durante a campanha, não há como acatar a alegação de despesa não contabilizada. E aqui sigo eu no meu voto. De fato, as notas fiscais juntadas pelo investigante, as folhas 31 e 33, não fazem prova da apontada omissão de santinhos pela candidata. A nota fiscal de folha 31 sequer menciona esse tipo de material gráfico na descrição dos serviços. Por sua vez, a nota fiscal de folha 33, emitida pela gráfica JB Limitada de CNPJ indicado, diverge do CNPJ indicado no suposto material omitido, e que eu também descrevo no voto, que peço licença para não repetir. Além de não ter sido detectada a nota fiscal em nome da candidatura no procedimento de circularização realizada pelos sistemas eleitorais, os supostos santinhos omitidos no modelo apresentado da folha 36, única prova trazida pelo investigante, não parecem ter existido. Isso porque, conquanto os santinhos anexados pelo partido façam menção ao CNPJ da candidatura e da gráfica contratada para confeccionar o material de campanha da candidata, N&L Gráficos Limitada, o padrão e a qualidade do referido material, impressos em
papel comum, sem as cores de campanha da candidata, não guardam correspondência com o material gráfico de campanha da recorrida. Folha 34, em cor predominantemente verde, a atrair dúvida razoável acerca da sua veracidade e autenticidade, como se observa das imagens a seguir. E aí eu pus as imagens estão, obviamente, coloridas no voto, para que Vossas Excelências percebam a diferença entre os santinhos confeccionados. Daí porque, a meu ver, ausentes provas a demonstrar essa suposta irregularidade e legitimar a incidência do artigo 30A da Lei 9.504/97. Dessa forma, rejeito o recurso interposto pelo partido e passo agora a enfrentar o recurso interposto por Francisca da Silva Galdino Barbosa. Ela quer afastar a condenação imposta na sentença sob argumento de que os fatos que embasaram a decisão de primeiro grau não teriam relevância no contexto da campanha, de modo que não poderia incidir o artigo 30A da Lei 9.504/97. Em relação à omissão de gasto com combustível, a inicial narrou que a candidata recebeu em doação a cessão de um veículo Fiat Strada Track, placa NNO 5029, de propriedade de Francisco de Freitas Barbosa, esposo da candidata, sem que tenha havido registro do gasto com combustível na prestação de contas da campanha. No termo de cessão acostado da folha 20, referente ao veículo Fiat Strada, ano 2009-2010, placa NNO 5029, de propriedade de Francisco de Freitas Barbosa, consta na cláusula 4ª a informação de que correrão por conta do candidato todas as despesas de combustível e lubrificante no período em que o veículo estiver à sua disposição, não havendo informação de que o veículo seria entregue com o tanque cheio. Ademais, a testemunha José Eudo de Melo Freitas, que prestou serviço de motorista para a campanha da recorrida, recibo eleitoral e termo de doação de folhas 35 e 37, afirmou que o seu serviço consistiu unicamente em dirigir o veículo Fiat Strada, que puxava o paredão de som locado pela candidata. Informou mais que o veículo foi usado em 3 dias distintos, não sabendo dizer se tinham outros carros a serviço da campanha. Acresceu não saber quem era responsável por abastecer o veículo, destacando que recebeu o veículo já com o tanque cheio e que, pela sua experiência como motorista, os 3 dias de trajeto não dariam para consumir todo o combustível existente no veículo. A recorrente, em sua defesa, destacou que, embora tenha recebido em sessão o veículo, não fez uso na campanha nem contratou o veículo de reboque para o deslocamento do paredão de som locado, já que o aparelho for utilizado em locais fixos da cidade, sem necessidade de gastos com combustível. Após a audiência de instrução, chama a atenção da Corte para esse fato, em face do depoimento da testemunha José Eudo de Melo Freitas, a candidata mudou a versão inicialmente apresentada. Nas alegações finais e no recurso, afirmou que o veículo foi efetivamente utilizado para transportar o paredão de som alugado na campanha. Todavia, aduziu que o veículo foi utilizado somente em 3 oportunidades e estava com o tanque cheio quando fora recebido do doador. Sustenta que, segundo informações prestadas pela testemunha, o gasto com combustível foi ínfimo, não chegando sequer a ser consumida toda a gasolina que veio com o veículo. As alegações trazidas pela recorrente não são suficientes para infirmar os fundamentos postos na sentença atacada, já que é efetivamente demonstrada a omissão de despesa do combustível. Na espécie, resta evidenciada a má-fé da candidata e a tentativa de ludibriar a justiça eleitoral, visto que negou inicialmente a utilização do veículo recebido em sessão e, após derrubada sua versão na audiência de instrução, admitiu o uso do bem para rebocar o paredão de som alocado com o necessário consumo de combustível para sua locomoção. Uma vez que o termo de cessão continha cláusula expressa atribuindo à candidata a obrigação de arcar com o abastecimento do veículo, resta evidenciada a omissão de despesa na presente situação. Conforme destacado na sentença, mesmo que no referido termo tivesse constado que o tanque do carro estava cheio, ainda haveria irregularidade, haja vista que, a teor do artigo 19 da Resolução TSE número 23463, os bens e ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, deve entregar seu patrimônio. Insustentável a alegação da recorrente, no sentido de que a omissão verificada não teria gravidade o suficiente para ensejar a procedência do pedido,
posto que, além de associada às demais omissões, não há como aferir o efetivo descolamento do veículo e, por consequência, a quantidade de combustível utilizada pela candidatura, estando prejudicada a transparência e lisura da campanha, em prejuízo à efetiva fiscalização de gastos por esta Justiça Eleitoral. A omissão aqui verificada não se refere apenas à despesa com combustível, mas também aos recursos obtidos para fazer face a tal gasto, que não transitaram pela conta bancária da campanha em nítida utilização de Caixa 2. A recorrente discute ainda a omissão da despesa na produção de jingles de campanha, que também serviu de fundamento para o reconhecimento da captação ou gasto ilícito de recursos reconhecida na sentença. Em suas razões, aduz a inexistência de provas de que teria realizado gasto com a produção de jingles, à exceção do depoimento de uma única testemunha, concluindo, no seu entender, que a decisão de primeiro grau seria absolutamente temerária, frágil e precipitada. Muito do contrário, há nos autos provas seguras e incontestes de que a candidata efetivamente realizou gastos com a produção e confecção de jingles em sua campanha. O investigante anexou a inicial à mídia de Folha 58, onde constam 3 arquivos em áudio com jingles da recorrente, com menção ao nome de urna, Francisca do Camarão, e número de campanha, 15444. Como ressaltado pela magistrada sentenciante, os jingles foram bem produzidos, de modo que, aliado ao fato de ter tocado no paredão de som da investigada, não há como acatar a alegação de que não foram contratados a serviço de sua campanha. Sigo eu no voto. Além da mídia de Folha 58, a testemunha José Eudo de Melo Freitas, já mencionada, que prestou serviço de motorista para a campanha da recorrida e ficou responsável por dirigir o veículo que transportava o paredão de som da candidata, recorrida e recorrente, no caso. Afirmou em juízo ter sido tocada uma música no aparelho que falava da candidata, não sabendo precisar se fazia menção ao nome e número de campanha. Cabe esclarecer por oportuno que a testemunha inicialmente tentou negar o fato, afirmando que o paredão só tocava música de lambada e não jingles de campanha. Após advertida pela juíza eleitoral acerca da necessidade de falar a verdade, a testemunha, visivelmente preocupada, afirmou se recordar de apenas uma música que fora tocada no paredão, não sabendo informar quem a colocou para reproduzir no aparelho e de onde surgiu a mídia contendo áudio. Ao assistir o depoimento, percebe-se que a testemunha não estava confortável em falar sobre os fatos, possivelmente pelo fato de já ter trabalhado para o esposo da candidata, proprietário do veículo cedido para a campanha, conforme dito em seu depoimento. Ademais, embora tenha dito que estava desempregada, a testemunha afirmou ter doado seu serviço de motorista para a campanha, de onde se extrai a existência de uma deferência com a candidata. Por outro lado, inverossímil que a candidata tenha realizado despesa significativa com a alocação de paredão de som, no valor de R$ 7.169,92, que representa 52,21% do total de gasto da campanha, sem que houvesse um único jingle para divulgar em seus atos políticos. Nessa perspectiva, com base na mídia de Folha 58, contendo a gravação dos 3 jingles de campanha, na existência de gasto significativo declarado com locação de paredão de som, R$ 7.169,92, e no depoimento da testemunha José Eudes de Melo Freitas, que confirmou ter tocado ao menos uma música de campanha no paredão por ele conduzido, conclui-se pela omissão de gasto com produção e confecção de jingles, em prejuízo à lisura e transparência da campanha da recorrente. A candidata questiona ainda a omissão de gasto com a confecção de 1.000 unidades de botões para a campanha, que também serviu de fundamento para a incidência do artigo 30A da Lei 9.504/97, negando a autoria pelo referido material e afirmando que ele teria sido elaborado por algum simpatizante ou até opositor de sua candidatura no intuito de prejudicá-la. As provas acostadas ao feito e as oscilantes versões trazidas pela candidata, entretanto, revelam ter havido a omissão do referido gasto na prestação de contas de campanha. O investigante anexou a inicial 3 diferentes tiragens de votos da candidata, como se observa na imagem a seguir. Na nota fiscal de folha 31, emitida pela empresa NL, contratada pela candidata para confeccionar o seu material impresso, consta a impressão de 1.000 unidades de botão colorido brilhoso e 2.000 unidades de botão colorido fosco, num total de 3.000 botões. Na sentença, a magistrada destacou, peço licença curta para não ler todo isso, mas só os pontos mais relevantes, que o problema é que quando se observa o terceiro botão, o que foi colado abaixo do primeiro, nessa transcrição aí já feita com relação aos botões, constata-se que ele não tem contorno no nome da vereadora. Até se poderia pensar que ele fez parte da tiragem do segundo,
que foi de 2.000 unidades. Entretanto, nesse terceiro botão, há a informação da impressão de 1.000 unidades, ficando fácil perceber que ele não fez parte da tiragem, seja do primeiro, com contorno branco, que foi de 1.000 unidades, seja do segundo, nome vereadora preto sem contorno, que teve tiragem de 2.000 unidades. Só para esclarecer a Corte, a análise a olho nu permite, por meio desses detalhes que foram muito bem observados pelo juízo sentenciante, destacar que se trata de um outro bóton que não estava entre aqueles declarados inicialmente. Assim, dos 3 modelos de bóton adesivos apresentados pelo investigante e não impugnados pela defesa quanto à veracidade, como ocorreu com os santinhos, é possível extrair que eles totalizam a impressão de 4.000 unidades e não de 3.000 unidades, como declarado pela então candidata em sua prestação de contas, e está na nota fiscal apresentada à folha 32, havendo, portanto, comprovada a omissão de 1.000 unidades que custaram R$ 200, isso de acordo com a já mencionada nota fiscal, não se sabendo a origem dos valores que custearam tal despesa. Em princípio, a candidata alegou que os 3 bótons anexados à folha 34 fariam parte dos 3.000 bótons contratados na nota fiscal de folha 31, efetivamente declarados como despesa na prestação de contas, sustentando em defesa e alegações finais que o fato de alguns bótons coloridos terem saído ou não com fundo branco na palavra vereadora não constituiria prova inequívoca do ilícito, já que a própria nota fiscal não vinculou a prestação dos serviços gráficos à confecção do mencionado detalhe. Em sede de recurso, todavia, a candidata afirma que nada sabe sobre os mesmos, que podem ter sido obra de algum simpatizante ou até de um opositor, visando o futuro questionamento na Justiça Eleitoral, bem como que, tirando o partido investigante e representante, ninguém mais tinha conhecimento ou posse desse material, o que só reforça as suspeitas quanto à possibilidade de material forjado para subsidiar ações eleitorais. Tais alegações não são capazes de suplantar os fundamentos postos na sentença atacada, posto que 1. A arguição de falsidade do material não realizada em primeiro grau é incabível neste momento processual por constituir inovação vedada pela legislação processual em afronta ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. Efetivamente demonstrado à folha 34 a existência de 3 diferentes tipos de bótons em 3 tiragens distintas, uma delas não declarada como despesa na prestação de contas da candidata, 1.000 unidades. Terceiro, a alteração dos argumentos da candidata, que muda suas versões dos fatos à medida que as provas não vão lhe sendo favoráveis. Conclui-se, sem maiores sobressaltos, pela omissão de despesas na prestação de contas da candidata, gastos com combustível, jingles e 1.000 bótons e dos respectivos recursos para lhe fazerem face, em prejuízo à lisura, rigidez e transparência da campanha, bem como à igualdade de oportunidades entre os players da disputa eleitoral, a impor o desprovimento do recurso da candidata. Ressalta-se que a sentença apontou a gravidade dos fatos no contexto da campanha eleitoral, requisito exigido para fim de configuração do artigo 30A da Lei 9.504/97. Consoante decidiu o juiz monocrático, embora não se possa quantificar os gastos com combustível e produção de jingles, a campanha da recorrente registrou um total de gasto no valor de R$ 13.730,93. Como apontado, as despesas registradas por outros candidatos na produção de jingle variaram de R$ 450 a R$ 1.200. Assim, tendo sido omitidos ao menos 3 jingles de campanha, numa média de 2.475, conforme mídia de folha 58, em conjunto com as demais despesas não registradas, combustível e 1.000 bótons, tais fatos são graves e relevantes no contexto da campanha. Não fosse isso, ainda houve a correspondente omissão dos recursos despendidos para quitar tais gastos, correndo a candidata no famigerado e combatido Caixa 2 de campanha, cuja gravidade é evidente ante o prejuízo à transparência da campanha e atrair esse indício do multicitado artigo 30A da Lei 9.504/97. Ao contrário do alegado no recurso, não se faz a necessária a caracterização do ilícito aqui apurado, a comprovação da relevância dos recursos omitidos para o desenlace do pleito eleitoral, a saber, potencialidade lesiva, bastando a relevância e gravidade dos fatos no contexto da campanha, conforme pacificado na doutrina e jurisprudência eleitorais. Desse modo, entendo demonstrada a captação e gasto ilícito de recursos por meio da omissão de despesa de seus correspondentes recursos na contabilidade da campanha em prática de Caixa 2, de sorte que impõe-se a manutenção da sentença que cassou o diploma.
Daí porque, senhor presidente, eu voto em consonância com o parecer ministerial pelo desprovimento dos recursos eleitorais e, após a publicação desse acordo, a comunicação incontinente ao juiz da 30ª Zona para as providências imediatas de afastamento da recorrida Francisca da Silva Galdino Barbosa do cargo de vereador de forma imediata, nos termos do artigo 257 primeiro do Código Eleitoral e dos precedentes que cito aí do TSE e deste TRE, que peço licença para não citar. É o voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Indago dos senhores jogadores se há algum pedido de esclarecimento e, na sequência, se há alguma divergência. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu também acompanho o relator integralmente, desde já eu digo. Eu só faço uma ressalva de entendimento pessoal com relação a essa questão do afastamento imediato, que foi objeto, apesar de ter um precedente aqui, foi o objeto da a questão de ordem pela qual eu passei a acompanhar esse entendimento, a decisão de maioria que essa Corte assim deliberou, mas eu quero fazer só a minha ressalva de entendimento pessoal no sentido de aguardar o prazo de interposição dos embargos ou julgamento dos embargos, porque, na minha percepção, esse seria o encerramento da fase ordinária da tramitação do feito. Então, eu aguardaria isso. Mas, como foi decidido em questão de ordem inclusive suscitada por mim, eu fui vencido nesse entendimento, passei a adotar o que a maioria adotou, do afastamento imediato, mas queria apenas, apesar de concordar mais uma vez, seguindo o que decidido em questão de ordem, deixar registrada essa minha ressalva de entendimento pessoal, no sentido de aguardar o prazo de interposição dos embargos ou de julgamento destes. Só isso, senhor presidente. Todos acompanham o relator, então, a unanimidade, proclamo o resultado, a unanimidade nos termos de voto do relator. Senhor presidente. Pois não. Apenas um esclarecimento do doutor Francisco Glauber. Foi mantida a sentença de primeira instância, não é isso? Em todos os seus termos, porque lá eu não vi no voto a questão da cassação do diploma e perda do mandato. Na sentença, doutor, foi mantida a sentença, não precisa constar. Não, mas o que não constou foi a questão, é só tipo esclarecimento, a questão da inelegibilidade também, por 8 anos. Já constou na sentença, mas de toda forma, confirmado. Se houver alguma omissão, Vossa Excelência pode entregar. Era só isso mesmo, confirmando a sentença. Tá, obrigado. Satisfeito. Ainda da relatoria do juiz Francisco Glauber, é o registro de órgão partidário de informação 7060 de Natal, requerimento do partido político, órgão de direção partidária, requerente Partido da Evolução Democrática Estadual. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Isso aqui eu vou tentar resumir, que é mais simples. É um pedido formulado pelo Partido da Evolução Democrática, PED, um partido de informação, para registro do órgão regional e municipal perante esta Corte, nos termos do artigo 20 da Resolução TSE 23465. Foi providenciado edital para a ciência dos interessados, não houve impugnação, a PRE opinou pelo deferimento do pleito, houve despacho para que fossem procedidas algumas diligências, dentre as quais a certidão comprobatória de apoiamento mínimo, na forma estabelecida no parágrafo único, a parte cumpriu, complementou a documentação, a PRE renovou o seu opinamento pelo deferimento do pedido. Eu destaco rapidamente aí os requisitos para o registro de órgãos partidários. Destaco que foi apresentada a cópia autenticada do inteiro teor do programa e do estatuto partidário inscrito no registro civil, a certidão do cartório de registro civil das pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10, nos termos do inciso 2 do artigo 20, a cópia da ata da Constituição de Comissão Provisória Estadual do RN, nos termos do inciso 3º do artigo 20, acima transcrito. Também foi fornecida informação do valor absoluto dos votos para a Câmara dos Deputados, conforme previsão da resolução, bem como certidão e documentos. De acordo com tais dados, a agremiação requerente comprovou a documentação necessária ao apoiamento mínimo de 0,1% do eleitorado potiguar votante nas eleições de 2014, que seria o mínimo de 1.935 assinaturas. Nesse particular, foi certificado que obteve um apoiamento de 2061. Não houve impugnação ao edital
E quanto à não indicação de endereço localizado nesse estado, eu faço vezes e peço na verdade, eu peço licença à Procuradoria para acatar seu entendimento, no sentido que tal providência, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º da resolução mencionada, somente é exigível no momento da anotação no TRE. Daí porque, a meu ver, tem-se por autorizados os requisitos que autorizam o deferimento do pleito para obter o registro do partido neste regional, conforme solicitado. É o breve voto, o relatório, tudo junto, senhor presidente. Todos acompanham o voto do relator? A unanimidade do voto do relator. Recurso eleitoral 360-58 de Lages, 17ª zona eleitoral, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, onde é recorrente Partido Socialista Brasileiro, prestação de contas, recurso financeiro de campanha eleitoral. Parece uma questão relativamente simples, né, Excelência? Sim, senhor presidente. O pretender. Como se trata do município de Lages, eu tenho suspeição. Suspeição do Dr. Vladimir, Vossa Excelência, pretender Pois não, e puder resumir, fique à vontade. O processo já identificado por Vossa Excelência é recurso interposto pela Comissão Provisória do PSDB em Lages, em face de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas às eleições de 2016 em razão da não abertura de conta bancária para movimentação de recursos de campanha. Em sede de recursal, o recorrente alegou que não movimentou recurso financeiro no transcorrer do ano de 2016, nas eleições de 2016, bem como não ter lançado candidato à referida eleição, sendo-lhe assim desarrazoada a imposição de abertura de conta bancária. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o que importa relatar, senhor presidente. Senhor presidente, esse caso é muito similar a um que nós julgamos na semana passada, que foi de relatoria da doutora Berenice Capuchu. É o caso de não abertura de conta. E, resumindo, o voto escrito está disponibilizado. Resumindo o que importa ser discutido aqui, a abertura de conta específica é medida imprescindível para demonstrar que o partido não recebeu recursos durante a eleição. Trata-se de obrigação de fazer destinada às legendas em todas as esferas. Ainda que o partido alegue, como foi alegado no recurso, não ter tido nenhuma movimentação financeira, fato é que o Diretório Municipal tinha o dever de abrir conta corrente específica na campanha para viabilizar a efetiva fiscalização por essa justiça especializada. Eu trago no meu voto escrito, que está disponibilizado, alguns precedentes, a jurisprudência é bem consolidada nesse sentido. Faço apenas a ressalva de situações de contas que são destinadas à movimentação de fundo partidário, que é uma decisão que também nós já travamos a discussão no âmbito dessa corte, e neste caso o próprio TSE admite a mitigação dessa exigência, porque há a possibilidade de fazer um controle, porém aqui seria a conta de campanha, e o fato do partido não ter lançado candidato não significa uma excludente, não representa um excludente dessa obrigação. E dessa forma, senhor presidente, estou encaminhando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou a prestação de contas. Sem divergência, a unanimidade no centro do voto do relator. Eu adianto para os presentes, nós estamos nos encaminhando já para o final. O recurso eleitoral 4697 de Natal, primeira zona eleitoral, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, onde é recorrente garagem, estudo de gravação e áudio limitada e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Não sei se há possibilidade, se Vossa Excelência tem condição curto, de senhor presidente. simplificar. Trata-se de recurso eleitoral interposto por garagem, estudo de gravação e áudio limitada, contra a sentença do juiz da primeira zona eleitoral que julgou procedente representação por doação acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o hora recorrente ao pagamento de multa no valor de R$20 mil, com fundamento no artigo 81, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Em amparo à sua pretensão de reforma, a recorrente argumenta que sua atividade profissional corresponde ao serviço efetivamente doado e que a doação foi devidamente contabilizada na prestação de contas do candidato donatário mediante a emissão do correspondente recibo eleitoral. Por essa razão, sustenta ser cabível ao caso o mesmo patamar fixado para as doações estimáveis realizadas por pessoa física, no valor de R$50 mil.
previsto no artigo 23, parágrafo 7º da Lei das Eleições, e aponta aqui precedentes do TRE de Goiás e do Distrito Federal. Acrescenta que a Lei 9.504, ao estabelecer limites para contribuições e doações, teve por fim evitar o abuso do poder econômico, fato não evidenciado na situação subexame. Postula a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que seja dado provimento ao recurso. O Parquê Eleitoral de primeiro grau assentou que, com o advento da Lei 13.165, que revogou o artigo 81, restou configurada a superveniente impossibilidade jurídica do pedido, e razão pela qual suscitou a extinção do processo sem resolução de mérito. A Procuradoria Eleitoral, no entanto, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. O relatório, senhor presidente, já passando ao voto, eu digo que, não obstante permitido até as eleições de 2014, o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas nunca pôde ultrapassar 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, sob pena de incidir o doador em multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso e também a possibilidade de proibição de contratar com o poder público. Refuta a argumentação trazida em sede de contrarrazões, no caso do Ministério Público de primeiro grau, pois, consoante consta do bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, é assente no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, entendimento segundo o qual a revogação do artigo 81 da Lei 9.504 não beneficia aqueles que, relativamente a pleitos anteriores, foram condenados por doação de recursos de campanha eleitoral acima do limite legal, haja vista a incidência do princípio de que o tempo rege o ato, e aponto precedentes. Na espécie, a sentença que se pretende reformar, com base no artigo 81, parágrafo 1º da Lei das Eleições, aplicou à empresa hora recorrente multa no valor de R$20 mil em razão de realização por esta de doação estimável para a campanha eleitoral de 2014 acima do limite legal. Recolhe-se dos autos que a hora recorrente auferiu no ano anterior às contribuições, ou seja, no ano 2013, receita bruta da ordem de R$100 mil. Não obstante, realizou 2 doações estimáveis para a campanha de candidatos nas eleições gerais de 2014, perfazendo o montante das doações de R$6 mil, ou seja, não cabe censura à decisão de primeiro grau que aplicou a multa no mínimo legal, 5 vezes a doação excedente. A capacidade de doação da empresa era de R$2 mil, ela doou R$6 mil, excedeu em R$4 mil a multa no valor de R$20 mil, que é o mínimo legal. A recorrente, todavia, com o escopo de conferir regularidade das operações, defende a aplicação na hipótese do limite definido na Lei das Eleições às doações estimadas efetuadas por pessoa física, estipulada à época dos fatos no patamar de R$50 mil. A tese recursal, no entanto, deixou da remansosa jurisprudência do TSE, firmada no sentido de que a regra do dispositivo supracitado é aplicável tão somente às pessoas naturais, não comportando emprego extensivo às pessoas jurídicas, as quais devem obedecer ao limite estabelecido no regramento do artigo 81, parágrafo 1º da Lei das Eleições. E aponto precedentes e também o entendimento muito firmado por esta egrégia corte. No ponto, ainda, insta a assinalar a imprestabilidade dos precedentes do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e do TRE de Distrito Federal invocados em abono na tese recursal, porquanto o entendimento neles vertidos há muito foi superávido no âmbito dos respectivos tribunais, ou seja, aqueles precedentes apontados já foram superados pelos precedentes mais recentes daquelas próprias cortes. Nesse cenário, prejudicada resta a discussão em torno da equiparação da pessoa jurídica à pessoa física. De igual modo, inviável se mostra a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base em argumentação expendida em torno da ausência de abuso de poder econômico e da natureza da atividade econômica da doadora, uma vez que o critério legalmente estabelecido para fixação da cessão pecuniária é estritamente objetivo. Diante de tais circunstâncias, a resignação recursal encontra-se insuscetível de acolhimento. Quanto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. É o voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade, então, no seno do voto do relator. Do PJE jurisdicional, temos uma propaganda política extemporânea, não é? Da relatoria do juiz Francisco Glauber Alves, onde é de Natal, é a representação 0600-162-52, representante Procuradoria Regional Eleitoral e representado Igor Rafael Azevedo e Silva, da relatoria do juiz Francisco Glauber. Está aí mesmo, excelência? Sim, senhor presidente. Pois não,
Senhor presidente, trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral em face de Igor Rafael Azevedo de Silva, pré-candidato ao cargo de deputado estadual para as eleições de 2018, a fim de apurar a suposta prática de propaganda antecipada pelo representado por meio de redes sociais na internet. O órgão ministerial alega que o representado, nos dias 23 de fevereiro e 18 de março desse ano, em sua conta pessoal do Instagram, publicou vídeos através dos quais, ao tempo que teceu críticas às administrações estadual e do município de Natal, apresentou-se como sendo novo na política, como uma pessoa que poderia mudar aquele quadro alegadamente nefasto, conclamando seus seguidores ao fim para votarem em seu favor nas eleições de 2018. Transcreve o conteúdo das postagens impugnadas, com destaque para as seguintes expressões: falta muita coisa. 2018 chegou e é um ano de mudar. Eu quero mudar. Meu nome é Igor Rafael. Quero fazer parte dessa mudança. Faça você também. Esse vídeo foi vinculado em 23 de fevereiro de 2018. Item 2. Em 2018 chegou a hora de renovar e votar certo. Renovar toda a classe política do Brasil e do Estado do RN. Vídeo veiculado em 18 de março de 2018. Na sequência, o parquet relata que o representado de sua página pessoal no Facebook, mais uma vez, sob o pretexto de divulgar sua pré-candidatura, no dia 5 de 4 de 2018, extrapolou as prerrogativas admitidas como atos de pré-campanha, desbordando para indubitável pedido explícito de voto, ao afirmar que peço mais uma vez seu apoio para que possamos começar uma renovação no nosso Estado, atrelados a boas práticas políticas. Destaca que o representado, utilizando de estratégia de marketing, pede de forma explícita os votos de quem tem contato com suas publicações, visto que pede, solicita, conclama o apoio dos eleitores para que se engajem no seu projeto e votem em seu favor nas eleições que se aproximam, incorrendo indubitavelmente na prática de propaganda eleitoral antecipada. Ao final, requeriu a concessão de liminar para exclusão das postagens e a procedência para a combinação da multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Em decisão liminar, foi concedida tutela provisória parcialmente para determinar a exclusão em 48 horas da expressão peço mais uma vez o seu apoio, da mensagem vinculada em 5 de abril de 2018 na página do Facebook, sob pena de multa diária. Citado, o representado apresentou defesa, na qual requer 1. A extinção do feito sem resolução do mérito, face à perda do objeto pela retirada do conteúdo irregular desde o dia 27 de abril de 2018. 2. No mérito da improcedência do pedido. O argumento que o artigo 36A da Lei 9.504/97 permite o pedido de apoio político, desde que não haja pedido de voto, razão pela qual o conteúdo impugnado seria lícito. É o relatório, senhor presidente. Em discussão relatório, só esclarecendo que esse pleito, esse processo foi ajuizado antes da designação dos juízes eleitorais da propaganda, não é isso? Por isso foi distribuído a um dos membros da Corte. Mas os juízes já estão em exercício, razão pela qual, doravante, serão distribuídos aos juízes auxiliares da propaganda. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Preliminarmente, eu trato justamente dessa questão, o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, fala da designação dos juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhe forem dirigidas, na mesma linha a resolução TSE 23547, no âmbito deste regional, houve a designação a partir de 1º de maio de 2018, por meio da portaria 104/2018 desta presidência. Porém, como se trata de representação ajuizada antes de 1º de maio de 2018 e distribuída ao juiz membro efetivo deste TRE, deve permanecer sob suas relatorias, dada a prorrogação de competência na forma prevista do artigo 43 do CPC, senhor presidente, que peço venha para não citar. Destaco isso muito rapidamente para firmar a competência desta relatoria pelo nome da prorrogação de competência. Enfrento o tema invocado pela defesa no sentido da perda do interesse de agir pela retirada do material que ele invoca como que foi invocado na representação como irregular. E eu estou entendendo aqui que o cumprimento da decisão liminar não esgota a tutela jurisdicional que pode ser concedida por 2 motivos. Primeiro, porque há de se dar a decisão definitiva sobre o erro ou acerto daquela propaganda inicial. Segundo, porque há também um pedido de multa formulado e que precisa ser apreciado a título meritório por essa Corte. Rapidamente, senhores, é esse o enfrentamento que faço dessa questão preliminar. Avanço para a questão da propaganda eleitoral antecipada. Ela é prevista no artigo 36 da Lei 9.504/97 e houve a alteração já por todos conhecida pela Lei 13.165 de 2015, a qual assegura que não é propaganda eleitoral antecipada desde que não o envolva pedido
explícito de voto a menção à expressa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura de comunicação. Peço licença à Corte para não citar. Faço aqui o registro doutrinário e destaco o entendimento do TSE. Trago aqui os agarros de instrumento 2369, do relator ministro Napoleão Maia, e o recurso especial 740 do mesmo relator, no sentido de que, para a configuração dessa propaganda, há de se estar presente o pedido explícito de votos ou a referência à futura candidatura ou ao pleito vindouro. Me parece, é isso que eu entendo, eu chamo a atenção, por isso que eu destaquei essa Corte, que o juízo de sindicabilidade jurisdicional deve se dar com prudência e estar circunscrito, portanto, à ausência de qualquer dúvida sobre o pedido de votos, que não precisa ser explícito, mas é evidente que, se for feito de uma forma que não nos traga dúvida que está pedindo voto, a tutela jurisdicional deve incidir para evitar esse tipo de propaganda. E, claro, a referência à candidatura futura ou ao pleito vindouro. Eu destaco aqui, eu rejeito a possibilidade de proibição genérica, isso foi postulado na inicial, no sentido de não mais veicular mensagem com conteúdo idêntico ao impugnado, porque seria entendida, a meu ver, como provável censura na legislação eleitoral. Invoco aqui o artigo 33, parágrafo 1º, da resolução TSE número 23551/2017, está no item 25 do voto, onde é assegurado o princípio geral de liberdade de expressão e de empecilho à censura. E aí, senhores, no caso concreto, os atos impugnados foram 2 publicações no Instagram, uma em 23 de fevereiro e outra em 18 de março de 2018, além de uma postagem em 5 de abril de 2018 na conta pessoal do representado no Facebook, aludindo a uma mesa redonda para discutir a pré-candidatura do representado a deputado estadual. As mensagens impugnadas tiveram o conteúdo, eu não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso, mas eu chamo a atenção só para o que está em negrito no voto. Ao final da primeira divulgação, 2008 chegou e é um ano de mudar, eu quero mudar, meu nome é Igor Rafael, eu quero fazer parte dessa mudança, faça você também. E aí vamos para o vídeo, esse foi o vídeo de fevereiro. O vídeo em 18 de março, consta também no Instagram, a parte final, que é só essa que eu quero destacar, 2018 chegou e é hora de renovar e votar certo. Renovar toda a classe política do Brasil e do Estado do Rio Grande do Norte. Por fim, a mensagem publicada já em 5 de abril de 2018, e peço licença também para não ler tudo, a parte final consta em negrito, como eu faço aí no voto, peço mais uma vez o seu apoio para que possamos começar uma renovação no nosso Estado, atrelados a boas práticas políticas. Aí segue, e ao final menciona que conto com vocês. Nos 2 vídeos vinculados na conta representada na rede social Instagram, os 2 primeiros, não se verifica pedido explícito de votos nem referência à futura candidatura ao pleito vindouro, havendo mera crítica às gestões atuais do Poder Executivo Estadual e Municipal, sem caracterização de propaganda antecipada. Outro sim, em relação ao conteúdo veiculado na data de 5 de abril de 2018 no Facebook, há nítido pedido explícito de voto expressa referência à futura candidatura e ao pleito vindouro, o que ensejou o deferimento da medida liminar datada de 24 de abril de 2018. De fato, essa mensagem, no meu entender, após apresentar a trajetória política e lançar-se como pré-candidato a deputado estadual no pleito que se avizinha, o representado pede, de forma expressa e clara, o apoio político em forma de voto de seus possíveis eleitores, como se percebe do apelo final, ao qual já destaquei. Cabe destacar que esse pedido não se configura apenas quando feito na forma direta voto em mim, caracterizando-se quando se pede de forma expressa e clara o apoio político dos eleitores na rua, nas urnas, que é, obviamente, o voto, que é o caso concreto. Eu entendo que o apoio político pedido significa um apelo à eleição para o cargo de deputado a fim de concretizar seu projeto político. Daí porque, a meu ver, eu entendo que essa postagem do dia 5 de 4 de 2018 configura, de fato, propaganda eleitoral antecipada, mas por identidade de raciocínios, as postagens de fevereiro e março, eu entendo que não houve a configuração dos requisitos, quais sejam o pedido explícito de voto e a menção ao pleito vindouro. Eu aqui também ressalto que eu já havia adiantado a rejeição ao pedido de proibição genérica, porque estaria incidindo contra a liberdade de expressão e seria uma forma de censura antecipada, o que é vedado pelo parágrafo 1º da resolução TSE 23551/2017, e com relação à fixação da multa, que deve ser levada observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estou estabelecendo no patamar mínimo, porque foi só uma inserção, a multa mínima é de R$ 5.000.
Daí porque, senhor presidente, a Egregia Corte, eu voto no sentido de rejeitar a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, suscitada pelo representado, e julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a medida liminar e determinar a exclusão da expressão já mencionada da mensagem vinculada em 5 de abril de 2018, que até aqui já foi feito, sob pena de multa, que continua em R$ 2.000, e condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97. Como voto, senhor presidente? Há alguma divergência? Com o relator, senhor presidente, integralmente. A unanimidade no sentido do relator. Nós terminamos o processo jurisdicional, apenas um de ordem administrativa. A primeira coisa é o seguinte: Vossas Excelências receberam a questão do calendário das sessões de junho, né? De junho, não é isso? Que retomaremos no dia 12, em função da mudança, não é? Então, tudo bem, não é? Com relação a... Nós temos uma resolução que dispõe, resolução 14 de hoje, que dispõe sobre a instalação de pontos de transmissão descentralizada de arquivos de boletins de urna nas eleições suplementares de Galinhos, Parazinho e Pedro Avelino, marcado para o dia 3 de junho. Todos receberam, não é? É uma questão apenas técnica, não é? Técnica e formal. Tudo bem, né? Eu peço parecer oral do Ministério Público. De acordo. Então, aprovado, né? É o PJE. Só lembrando que os dois últimos processos, o judicial e o administrativo, PJE. Todos os dois PJE. Todos os dois. Senhor presidente, uma solicitação à Corte. Eu estarei de férias a partir de 18 de junho e retornarei em 17 de julho para que sejam feitas as devidas providências com relação ao doutor Almiro. A partir de 18 de junho, né? Isso. 18 de junho. Muito bem. Ontem houve sorteio na ausência do José Dantas, ele recebeu um presente antecipado. Ele foi sorteado ontem para ficar de plantão no 18 de julho, 17 de julho. Nas eleições suplementares. Não, recebeu um presente de grego, né? Mas recebeu um presente. Eu não tenho recebido um presente. Presidente, Pois não. tem um ofício do Dr. Rainel, que é o juiz eleitoral da 15ª Zona de Campestre. Excelente. Eu estou meio conhecimento, mas eu pediria a Vossa Excelência que vamos conversar, porque há uma particularidade nisso aí, viu? Eu estou com uma cópia dele aqui, viu? Senhor então, presidente, a minha assessoria me alertou agora. Eu estarei fora do estado, em Brasília, para a posse de um juiz do TRE do Distrito Federal nos dias 4 e 5 de junho. Não tem sessão nesses dias, mas como pode acontecer algum pedido liminar, eu estou pedindo autorização à Corte, inclusive se houver o caso de liminar, ou redistribuição ou convocação de substituto. Perfeitamente. 4 e 5 de junho. Procedam-se as anotações devidas. Não há mais processo em mesa para julgamento. Razão pela qual declaro encerrada a sessão e o cerimonial vai conduzir as pessoas para o doutor José Dantas está oferecendo um coquetel. Eu quero registrar entre nós as presenças dos juízes Ricardo Tinoco, que é integrante desta corte também, e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e da juíza Ilna Rosado, ambos magistrados que nos honram com suas presenças. Está encerrada a sessão.